Deus abençoe. Então vamos ser ministrados pela palavra. Quero convidar aqui meu amigo, pastor Charles. Depois de tanto tempo, né? Nós ali estávamos conversando, eu falei com ele, já chegou o tempo, já chegou a hora, né? De estar de volta aqui conosco, com alegria poder recebê-lo. Já é de casa, vocês já conhecem, sempre está assim preparado, né? Para você ver, malhado, pronto, né? Fitness assim, bem arrumado, né? Vai ser instrumento de Deus, uma alegria poder recebê-lo. É um irmão em Cristo, somos amigos, e ele vai ser esse instrumento de Deus. Fique à vontade, sinta-se em casa, e que Deus te use para a glória dele em nome de Jesus. Amém. A gente já estava com saudade, né? Deus abençoe. É injusto, né, ele falar de mim. Olha para você ver, gente. Alguns meses depois e alguns quilos depois, cá estou eu, né? Eu quero ter essa elegância ali, ainda vou chegar nesse nível. Mas, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Essa noite eu quero falar em cima de um testemunho que eu ouvi, e isso fez brotar uma palavra no meu coração, de uma moça que namorou e noivou por 7 anos. No final dos 7 anos, o abençoado decidiu colocar um ponto final no relacionamento. Engatou um novo relacionamento, 6 meses depois estava casado. E perguntaram para essa menina qual era a sensação que ela estava sentindo ao passar por essa experiência. Ela falou: eu fui traída. Fosse eu, matava o caboclo. Você não é crente, não? 7 anos empacando a vida de alguém, irmãos? A gente é traído de várias formas ao longo da caminhada. Mas a grande questão é o que eu faço com a dor da traição. Se eu alimento a dor, ela vai virar armadilha na minha caminhada. Mas se eu aprender a andar com Jesus, a dor vira aprendizado. Amém? A dor pode virar armadilha, ou a dor pode virar aprendizado. Quem define isso? A gente. E por que eu vou falar disso aqui? Porque eu acho que todo mundo, se eu perguntar aqui, vou fazer só o teste para a gente saber. Quem aqui já foi traído por alguém que você tanto confiou, seja no trabalho, seja no meio da família, ao longo da sua caminhada? Quem já foi traído, levante a mão. Você já experimentou a traição, a decepção com alguém que você confiou tanto, que você falou assim: não, fulano não vai me trair nunca vai me decepcionar. Eu acho que é uma posição difícil para a gente colocar. Mas nessa noite eu quero falar sobre isso. Quando eu estava ouvindo o testemunho dessa moça, ela falou: olha, coisas materiais podem ser indenizadas. O que eu vou fazer com 7 anos? Onde eu apostei num futuro que eu acreditava ser o meu futuro, e de repente as coisas mudaram da noite para o dia. Eu me lembrei de Jonas, quando Jonas entra num barco, sabendo que ele estava tomando a direção errada. E essa moça no testemunho, a pessoa que estava entrevistando, perguntou a ela: se você tivesse que fazer alguma coisa diferente, o que você faria? Ela falou: eu pediria mais a Deus discernimento. Porque discernimento faz a diferença, amém? O discernimento é uma capacidade sobrenatural que Deus nos dá de enxergar além das aparências. E aí, quando Jonas entra naquele barco, ele sabia perfeitamente que ele estava indo na direção errada. Segundo a Reis 14, verso 25, diz que Jonas era de uma cidade chamada Gat-Hefer, que ficava bem próximo a Nazaré, na região da Galileia. Da cidade dele até Jope, ele teve que caminhar entre 80 e 94 quilômetros. Muito chão para caminhar ou não? O que vocês acham? Teve tempo para refletir se ele deveria não obedecer a Deus? Deus deu tempo a ele de mudar de ideia ou não? Deus sempre dá tempo para a gente. E quando ele chega em Jope, ele decide entrar num barco e ali ir para Tarsis, que seria para a gente hoje na Espanha, aproximadamente 3.000 quilômetros de Jope. Preste atenção, de Jope a Nínive, que foi para onde Deus disse que Jonas deveria ir, a distância era aproximada de 884 quilômetros.
De Jope para Tarsis, 3.000 quilômetros. Jonas estava mais disposto a ir pelo caminho mais longo, desobedecendo a Deus, e nós conhecemos a história. O que vai acontecer depois que o barco sai de Jope? Vem uma grande tempestade. Primeira coisa que eles tiveram que fazer, pegar toda a carga e lançar no mar. Então houve prejuízo financeiro ou não? A desobediência traz prejuízos financeiros para a nossa vida ou não? Traz. Depois a tempestade colocou em risco a vida do capitão e de toda a tripulação daquele barco. E quando eles vão ali lançar sortes para saber quem é que está causando aquela tempestade, Jonas decide revelar sua identidade. Eu sou hebreu. Eu temo ao Deus do céu que fez o mar e que fez a terra seca. E eu tenho certeza que essa fúria, essa tempestade é resultado da minha desobediência. Ele tinha consciência de que aquele transtorno todo, ele era o culpado porque ele estava fora da direção do Senhor. Eu fico imaginando se eu fosse o capitão daquele barco, ou se eu fosse um dos membros da tripulação e soubesse que entre o grupo havia alguém que estava fugindo de diante da face do Senhor. Você deixaria Jonas entrar no seu barco? Hein, irmão? Se você soubesse que tinha um Jonas para entrar no seu barco, colocando em risco sua vida financeira e sua integridade física, você deixaria Jonas entrar no seu barco? Eu acredito que não. O que faltou para o capitão? Discernimento. Mas ele não conhecia Jonas. Ele não sabia quem Jonas era até que a tempestade chegou. Foi uma traição? Foi. Mas por que isso não machucou tanto o coração do capitão? Porque o capitão não conhecia a Jonas até que a tempestade chegou. Mas eu quero falar de um homem que confiou muito em alguém que ele vai chamar num dos salmos do meu amigo íntimo. A pessoa que comia na minha mesa, com quem eu partilhava o meu pão. Se essa afronta fosse de alguém de fora, eu até suportaria. Mas foi tu, companheiro meu, que ia comigo até a casa do Senhor. Nem sempre o passo que é dado em direção à casa do Senhor é sinal de adoração sincera. Esse amigo íntimo do rei Davi era alguém que entrava no tabernáculo para cultuar o Senhor. Cantava junto, orava junto, levantava a mão em adoração, caminhava junto com os peregrinos, conhecia o altar, conhecia a liturgia, mas não conhecia o Deus do altar. Mas eu quero que você entenda nessa noite, que por mais que a gente já tenha sido traído, ou que a gente ainda vai experimentar uma traição, o que você faz com a dor, pode definir como vai ser o seu futuro. Porque tem muita gente paralisada dentro da igreja, irmão, porque já sofreu uma traição lá atrás e ainda não liberou o perdão que deveria ter liberado para seguir adiante. Hoje é noite de cura, aleluia. Hoje é noite de cadeias serem quebradas, de perdão ser liberado para você ser feliz. E Deus, Ele transforma uma dor que machuca num aprendizado maravilhoso que faz a gente crescer na presença dele. E quem é esse homem que traiu Davi? Primeiro a gente vai na Bíblia e depois nós vamos saber quem é o admirável, para não falar outra coisa, o amigo íntimo que comia na mesma mesa, que adorava junto com Davi, que levantava as mãos, que entrava no tabernáculo e que ainda assim traiu a confiança do maior rei que Israel já teve. Amém? Salmo 41, a minha versão, gente, é a Bíblia, a Nova Bíblia Viva. Se os meninos quiserem projetar para a gente aí, Salmo de número 41, verso 9. Amém? Para a gente poder começar, e você vai conferir também. Olha a declaração que Davi está fazendo nesse salmo. Olha o que ele diz, vamos ler junto? Até o meu melhor amigo, em quem eu confiava, quem comia na minha mesa, com quem eu repartia o quê? O meu pão, voltou-se contra mim.
Curiosamente, Jesus vai usar esse salmo quando ele vai se referir a Judas Iscariotes. Se você ler lá em João 13, versos 18 e 19, o Senhor fala exatamente o que está escrito nesse salmo. Então o Salmo 41, ele é um salmo que prefigura o sofrimento de Cristo e a traição que ele sofreria. Se Jesus foi traído, será que a gente que é comedor de feijão não pode ser traído também, não? Sim ou não? O que é que vocês acham? Davi está externando que o que está machucando o coração dele não é o fato de ser alguém que ele não conhece. Porque traição sempre começa com o quê? Com confiança. Você nunca vai ver alguém ser traído se você não conhece essa pessoa, não faz a menor diferença. Mas machuca quando alguém que a gente compartilha segredos, com quem você dá sorrisos verdadeiros, com quem você tem conversas, às vezes até baixinhas. Isso é uma característica nossa. Quando a gente está num meio muito grande e você tem alguém muito próximo de você, você geralmente sussurra no ouvido da pessoa. Sim ou não? Você começa a identificar o que o outro está pensando num simples olhar. E Davi nesse salmo ele está dizendo: meu amigo em quem eu confiava, que comia o pão, o meu pão, voltou-se contra mim. Vamos adiantar mais um pouquinho, Salmo 55, versos 12, 13 e 14. São essas histórias, né, irmãos, que a gente precisa parar, refletir. E quando essas coisas acontecerem com a gente não parar a nossa caminhada. Olha o que ele diz no Salmo 55, a partir do verso 12. Não é o meu inimigo que me insulta. Se fosse, eu poderia o quê? Eu poderia? Não é alguém de fora. Não é alguém que eu não conheço que está traindo a minha confiança. Pelo contrário, se fosse isso eu poderia suportar. Não são meus adversários que se levantam contra mim, porque deles eu poderia fazer o quê? Então a ameaça não estava do lado de fora do palácio. A ameaça estava do lado de dentro. Antes é você, meu igual, companheiro e amigo chegado. Como era agradável a comunhão que desfrutávamos quando acompanhávamos a multidão à casa de Deus. Davi começa a descortinar para a gente que esse amigo que o traiu era alguém que ia ao culto com ele, alguém que adorava junto com ele, alguém que orava junto com ele, alguém que conhecia o caminho do altar, conhecia a liturgia, mas ainda assim traiu Davi. Mas quem é esse homem que Davi está falando? Quem é esse amigo íntimo que sentava na sua mesa, que comia do seu pão e que decidiu traí-lo? Aí eu vou descobrir quem é bom de escola bíblica dominical. Quem era o conselheiro de Davi e Absalão? Aitofel. E você sabia que o nome Aitofel traduzido significa irmão da insensatez? Ou homem de conversa tola? Como é que alguém que dá conselhos para o rei pode ser chamado de um homem de conversa tola? Aitofel, no momento da vida dele, ele era um homem cheio da sabedoria de Deus. Mas um conflito mal resolvido, uma ferida, se transformou em mágoa. E mágoa na Bíblia é o que a gente chama de raiz de quê? De amargura. Hebreus 12, 15 fala para a gente que qual é o problema da raiz de amargura? Ela cria raiz. E quando ela cria raiz, ela nos priva da graça de quem? Do Senhor. E o que é pior, ela consegue contaminar os outros. Aitofel tinha um problema com Davi que não foi resolvido. Isso se transformou numa mágoa ou numa raiz de amargura. E essa raiz de amargura fez Aitofel, o conselheiro do rei, fazer o quê? Alimentar o desejo de uma vingança. Vamos lembrar do que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 12, verso 19? A quem pertence a vingança? A quem pertence a vingança? Ao Senhor.
um conselheiro, um homem cheio do Espírito de Deus, que não soube cuidar da ferida que foi feita no coração dele. Irmãos, tem muitas feridas que machucam o nosso coração e a gente tem motivo para uma série de coisas. Nós temos motivo para ficarmos tristes? Temos. Quem aqui já não pensou em chutar o balde? Hein? Quem aqui nunca pensou em chutar o balde? Pastor, eu tenho motivo para desistir, mas você também tem muitos motivos para continuar. Amém? E nós vamos falar sobre isso nessa noite, sobre cura de feridas não tratadas que se transformam em mágoa, que vão alimentar um desejo de vingança, e nós sabemos que essa história nunca vai terminar bem. Então o nome do inimigo de Davi a gente já sabe, ele chamava Aitofel, que significa o quê? Irmão da insensatez, ou homem de conversa tola. E quando é que Aitofel é apresentado para a gente? Quando Absalão decide tomar o trono do pai dele. Outro ferido, outro machucado, que em vez de buscar no Senhor a cura, ele preferiu alimentar a sua dor. E eu volto a lembrar o que eu disse no começo: sem Jesus a dor vira armadilha, com Jesus a dor vira aprendizado. Amém? Segundo Samuel 15, para a gente poder começar, Absalão vai para Hebrom, onde Davi governou a nação por 7 anos. Ele diz a Davi que está indo para Hebrom porque ele vai pagar um voto enquanto ele esteve na Síria, e que agora ele vai para Hebrom para poder pagar um voto que ele fez ao Senhor. Absalão mentiu? Sim ou não? Já tinha um plano arquitetado ou não? E olhando a história de Absalão, irmãos, eu entendo que tem coisas que machucam o coração da gente. De novo, ter motivo não significa que eu tenho razão. Quem conhece a história de Absalão? O que foi que fez ele se voltar contra o pai dele? A sua irmã foi abusada e o pai fingiu que nada tinha acontecido. Um conflito mal resolvido se transformou numa mágoa, numa raiz de amargura, que alimentou o desejo de vingança. Absalão começa a colocar na cabeça o quê? Que ele quer tomar o lugar do pai dele. E quando Davi fica sabendo que em Hebrom ele se autoproclamou rei, Davi decide sair de Jerusalém e levando aquele grupo que estava junto com ele. E quem conhece um pouquinho da geografia bíblica, você tem Jerusalém, você tem um vale que é chamado de Vale do Cedron, e do outro lado você tem o que a gente conhece como o Monte das Oliveiras. Então você tem a cidade de Jerusalém, você tem o Vale de Cedron no meio, e você tem o Monte das Oliveiras que fica de frente para a cidade de Jerusalém. Lá em 2 Samuel 15, a gente vai ler aí os versos 30 e 31. Amém? Vamos lá? Davi prosseguiu pelo caminho, para onde? Para o Monte das... Mas para chegar no Monte das Oliveiras, ele tinha que passar pelo Vale de Cedron, tá? Chorando enquanto andava. Estava com a cabeça coberta e os pés descalços. E os que iam também com ele tinham a cabeça coberta e choravam enquanto subiam o monte. Davi teve que sair às pressas de Jerusalém. Ele teve que deixar tudo para trás, irmãos. Imagina se você tivesse que sair de Governador Valadares às pressas, largando sua família, largando seus amigos, deixando a igreja que você congrega, e para você ter que fugir para você não morrer. E olha o que diz o próximo versículo, que é esse aí, 31. Eu acho que o que está machucando o coração de Davi ali não é só o fato do filho estar marchando contra Jerusalém para tomar o trono que nunca foi dele. O verso 31 acrescenta uma informação para a gente que até então a gente não sabia. O que está escrito ali? Alguém
informou a Davi que Aitofel, que era o quê? Gente, pensa comigo antes da gente continuar a leitura do versículo. O conselheiro passava muito tempo com o rei ou não? O que vocês acham? Era alguém que conhecia a rotina de Davi? Conhecia os horários, os hábitos, o que Davi pensava, como que Davi reagia. Vocês concordam que o conselheiro é alguém que vivia muito próximo do rei? Porque o papel do conselheiro é fazer o quê? Dar conselhos na política, na economia, no casamento dos filhos, dos príncipes, com quem que os príncipes ou as princesas iriam se casar, porque isso tudo virava um tratado político. Ele recebe a informação que Aitofel, seu conselheiro, agora decidiu apoiar quem? Absalão. Isso machuca o coração de Davi, mas Davi faz uma coisa, irmãos, que ele sempre fez quando ele estava em situações difíceis. Toda vez que Davi enfrentava uma luta, um problema, um gigante, uma tribulação, uma adversidade, Davi orava. Porque orar acalma o coração da gente. E é um dos cultos que a gente tem prazer de ver a igreja cheia quando tem um culto de oração. Sim ou não? E eu sei que vocês fazem muitos cultos de oração aqui. Então te dou uma dica, fica em casa não, vem para cá. Toda vez que a igreja marcar um propósito de oração, vem. Porque a nossa reação, quando a gente apresenta aquilo que está machucando o nosso coração diante do Senhor, sempre vai reverter em cura e aprendizado para a nossa vida. Amém? O que Davi faz quando ele sabe que aquele amigo íntimo que sentava na sua mesa, que comia do seu pão, que ia junto com ele ao tabernáculo para poder adorar o Senhor, agora está do lado do seu filho que está tentando roubar o seu trono? Ele ora e ele diz o quê? Senhor, faz com que Aitofel faça o quê? Dê conselhos errados a... Irmãos, quando nós oramos, Deus confunde os nossos inimigos. Aleluia! Pastor, está uma confusão no meu trabalho, eu não sei o que mais que eu faço. Eu falei, você está orando pouco. Porque se a coisa está pegando no seu trabalho, significa que Deus está querendo que você ore mais. Você está enfrentando uma turbulência no seu casamento, no relacionamento com o filho, no relacionamento com a família. Pastor, parece que quanto mais eu falo, pior fica. É aí que está o problema. Você está falando muito, mas está orando pouco. Porque a oração é chave da nossa vitória. Aleluia. Eu até entendo que diante dessa situação, eu acredito que um outro salmo, que é o Salmo 27, que Davi também escreve, lá no verso 6, Salmo 27, verso 6, ele diz que o Senhor levanta a sua cabeça acima dos inimigos que estão ao seu redor. Olha lá. Os inimigos que me cercam. Mas em seu santuário, o que Davi está dizendo que vai fazer? Vai oferecer sacrifícios com gritos de alegria. Tem algumas versões que diz com júbilo. Cantarei e salmodiarei ou louvarei ao Senhor. Estão pegando a estratégia que a gente tem que usar quando os Aitoféus da vida se levantam? E deixa eu te falar uma coisa. Não é o conselho errado de um traidor que vai definir qual é o destino final da nossa história, mas é a fidelidade do Senhor. Podem falar o que quiser a seu respeito, irmãos, podem dar conselhos errados sobre a sua reputação, sobre o seu caráter, podem fazer o que quiser. Mas quem determina a história nunca é o traidor, mas é o Deus a quem nós servimos. Aleluia! Pastor, estão falando mal de mim, falaram mal de Jesus, não vão falar mal de você, não vão falar mal de mim, um bando de comedor de feijão. Eu estou sensível, falei, está precisando trabalhar sua sensibilidade para a obra de Deus, para o chamado de Deus na sua vida. Se falaram mal do mestre, não vão falar mal da gente. E falar mal faz arrancar pedaço, irmãos? Até hoje não. Aitofel era um inimigo que Davi sabia que poderia destruir a vida de Absalão, porque ele ia dar conselho errado.
Aí você pensa, mas como que um homem cheio da sabedoria de Deus muda de lado tão fácil? Eu falei, não adianta ser um bom soldado se você está do lado errado da guerra. Amém? Tem muita gente por aí que é bom soldado, mas está lutando do lado errado. Porque vitória a gente só tem quando a gente está do lado certo. A gente sai de um mundo perdedor e passa para o lado de um Cristo vencedor. Aleluia! Nós temos que escolher o lado certo, e o lado certo é o lado de Cristo, nosso general que nunca perdeu nenhuma batalha. Quantas lutas você já travou? Quantas vezes você imaginou que seria o fim da sua jornada? E Deus transforma ponto em vírgula e a história continua. Sabe por quê, irmãos? Porque no final o que importa não é ter razão. O que importa é permanecer firme em Deus e com Deus. Por quê? Porque Deus vira a página junto com a gente e reescreve a nossa história. Segundo Samuel 16, 23, vai falar sobre Aitofel. Dá para entender quando Davi diz que o amigo íntimo, que comia do pão da sua mesa, se voltou contra ele. Olha lá, Absalão seguiu os conselhos de Aitofel, como Davi tinha feito. Porque as palavras de Aitofel, no início, elas pareciam o quê? Sábias. Como se fosse um conselho dado por alguém que vai consultar o próprio Deus. Qual era o problema que Aitofel tinha com Davi? Segundo os historiadores, acredita-se que ele era avô de quem? De Batseba. Lembra da história? Com quem Davi cometeu um adultério e mandou o marido para a guerra para morrer? Um conflito mal resolvido se transformou numa mágoa, numa raiz de amargura que começou a alimentar o desejo de uma vingança. Deixa eu falar uma coisa para você. Tudo que acontece com você, Deus está sempre atento e Deus está sempre vendo. E enquanto Ele vê, não se preocupe, porque Deus é especialista em resolver problemas e situações que a gente não dá conta. Há um salmo que eu gosto muito, que é o Salmo 61, quando diz: ó Senhor, atende a minha oração, desde o fim da terra eu clamo a Ti, e quando o coração está abatido, Ele me guia até a rocha que é mais alta do que eu. Irmão, Jesus é a rocha mais alta do que a gente. Toda vez que você sofrer uma injustiça, seja lá o que for, lembre-se que Jesus é a rocha mais alta do que você. E se nós estivermos nessa rocha, nada vai nos tirar do propósito e nem da direção do Senhor na nossa vida. Crê nisso? Crê de verdade? Jesus é a rocha que é mais alta do que eu, do que você. E o texto diz que quando Davi está fora, Aitofel dá o primeiro conselho errado, dizendo para Absalão se deitar com as 10 concubinas que ficaram no palácio, quando Davi deixa Jerusalém. Deitar-se com as concubinas era uma forma de reivindicar o trono perante todo o povo. O que Absalão quis fazer foi acabar com a reputação do pai dele. E o segundo conselho que ele vai dar para Absalão é que ele queria, junto com 12.000 homens, ir atrás de Davi no deserto, e ele só mataria Davi, poupando a vida dos homens que estavam com ele. O diabo tenta negociar as coisas, irmãos, mas o diabo nunca foi um bom negociador, porque o diabo não dá nada para ninguém, nunca deu e nem vai dar. Ele é chamado de quê? De ladrão. O que ele veio fazer? Matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar tudo de volta e tudo melhor do que era antes. Ele veio, não foi só te dar uma sobrevida, não. A palavra diz que Jesus veio te dar vida e vida em abundância.
porque na presença dele há delícias perpétuas. Glória a Deus por isso. E aí, Deus, como é um Deus de estratégia, já tinha também falado com outro conselheiro chamado Uzai. E Uzai vai ficar em Jerusalém para quê? Para contrapor os conselhos de Aitofel. Vamos lá em 2 Samuel 17, versos 1 a 4 aí, só para a gente localizar isso rapidinho. Olha o que Aitofel falou com Absalão. Um ferido falando com outro ferido, um magoado falando com outro magoado. Gente magoada, gente, magoa os outros. Gente ferida, fere os outros. Mas gente curada serve como instrumento de cura na vida do outro. Aleluia! Vocês estão caladinhos por quê? Vocês estão achando o texto pesado? Aconteceu com os outros, acontece com a gente. Mas o Deus que operou no passado ainda opera nos dias de hoje, porque Ele é Deus dos deuses. O nosso Elohim. Aitofel diz a Absalão: permita-me escolher 12.000 homens para sair em perseguição a Davi ainda esta noite. Verso 2: eu o alcançarei enquanto está exausto e desanimado, e farei que ele entre em pânico, e assim todos os seus soldados fugirão, e então matarei apenas o rei. Que amigo é esse, hein? Que um dia comeu na mesa, hein? Arquitetando tirar a vida de Davi. E trarei todo o exército para o Senhor. A morte do homem a quem o Senhor busca lhe trará de volta os demais, e assim ficará em paz com todo o povo. Verso 4: o plano pareceu bom a Absalão e todas as autoridades de Israel. Mas vamos voltar? O que foi que Davi orou quando ele estava saindo de Jerusalém? Que os conselhos de Aitofel para Absalão dessem o quê? Errado. Nosso Deus é Deus que, quando nós estamos debaixo da obediência, Ele cega e nos tira do radar do inimigo, irmãos. Aleluia! Planejam como é que vão nos derrubar e não conseguem, e não vão conseguir, porque nós estamos sobre a rocha que é mais alta do que nós. Aleluia! Aí Uzai vira e fala assim: ó, dessa vez o conselho dele não é bom não. Eu, se fosse você, eu mesmo reuniria todo Israel. Seu pai é um homem bom de guerra, e com certeza ninguém que está com ele vai desistir fácil não. Reúne primeiro todos os homens valentes da nação, e aí sim você vai atrás dele, porque uma altura dessa ele já está escondido em alguma caverna. O que vocês acham que Absalão fez? Deu ouvidos a Aitofel ou deu ouvidos a Uzai? Ouviu a Uzai. Mas sabe por que ele ouviu? Porque o texto diz que Deus estava nesse negócio. Irmãos, de tudo que Deus está no meio, só dá certo. Aleluia! Quem sabe você chegou aqui nessa noite sonhando com a restauração, e você tem um lar restaurado e feliz diante do Senhor, e o inimigo tem soprado no seu ouvido que você não vai ver o seu lar feliz e nem restaurado. Mas o Senhor manda te dizer que hoje é noite de você retomar as promessas, continuar fiel ao Senhor e crer que aquilo que Ele disse Ele vai fazer. Às vezes é alguém que você ama, que um dia andou junto com você na casa do Senhor e que se afastou. Deus ainda busca os Manassés, viu? Que decidem sair da presença dEle, porque Deus não dá filho para perdição para ninguém, irmãos. A Bíblia que eu sigo diz que os filhos são herança do Senhor, e Deus não dá nada estragado para ninguém, nunca deu não. Não aceite esse tipo de palavra, porque o Senhor exaltará a sua cabeça sobre os seus inimigos que te cercam, e você vai entrar aqui, não mais no tabernáculo, mas na casa do Senhor, e você vai cantar e salmodiar ao Senhor. Aleluia! Esse é o nosso Deus. Eu vi esse ministério ungido de louvor cantando, falei, graças a Deus que eu ainda prego. E perguntei meu amigo, tem uma música que eu gosto muito,
que é aquela música que diz: nenhuma condenação há. Vocês conhecem? De todas as coisas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Esse ministério de louvor abençoado conhece essa música? Eu jogo desafio, ele sempre supera os desafios. Vão pensando aí, porque vocês vão cantar aqui no final. Acha a letra, Moisés. Moisés até riu ali em cima. Toda vez que eu venho, eu coloco o ministério de louvor no vale da aflição. E esse povo ungido cantando, nós vamos adorar o Senhor com essa música. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Lembranças do passado até podem vir e querem nos fazer parar. E aí o que eu acho interessante nessa história é que Absalão não dá ouvidos a Aitofel. E quando Aitofel descobre que Absalão não vai fazer o que ele queria, porque todo traidor tem essa característica, ele decide voltar para sua terra, colocar as coisas em ordem, e a Bíblia diz que ele fez a mesma coisa que Judas faria no futuro: auto-extermínio. Eu quero dizer para você que os nossos inimigos sempre vão se levantar, irmãos. Mas a igreja do Senhor, ela segue triunfante na face da terra. Como a igreja tem sido atacada nesses dias. Como o nome de Cristo, irmãos, tem sido aí vituperado por quem está nesse mundo. Eu nunca vi ninguém fazer um filme e brincar com o nome de Maomé. Vocês já viram? Ninguém se sente à vontade para blasfemar contra Maomé, que era comedor de feijão, pecador que não leva ninguém para o céu. Agora o nome de Jesus, todo mundo se sente à vontade para ridicularizar. Mas o que esse povo se esquece é que Deus é longânimo, tardio em irar-se. Mas quando Deus ira, não adianta clamar por misericórdia, porque a sentença vem. E a palavra diz que Ele tem um nome que está acima de todo nome. E não há outro nome debaixo do céu pelo qual os homens podem ser salvos. Nós fomos salvos por um Cristo que é mais do que vencedor sobre os seus inimigos. Aitofel conseguiu tumultuar por um breve intervalo de tempo a vida de Davi. Mas não foi ele quem determinou o final da história. E eu tenho pedido muito a Deus, sabe, irmãos, para que os meus sentimentos nunca falem mais alto do que aquilo que está escrito na palavra de Deus. Muitas vezes nós entramos em situações difíceis porque nós estamos deixando o nosso coração e as nossas emoções falarem mais alto do que aquilo que a palavra de Deus fala. E quando a gente deixa os sentimentos falarem mais alto do que a própria palavra de Deus, ou aquilo que Deus nos ensina na sua palavra, a dor cega a fé, e a mágoa sufoca o propósito. Mas eu vim nessa noite para dizer que independente como você esteja, cansado, talvez um pouco desanimado, porque tem algo que Deus lhe prometeu e que ainda não se cumpriu, Jesus é a rocha mais alta do que você. Quando eu não tenho mais forças, Ele me leva para a rocha que é mais forte do que eu. Quando eu já não encontro mais prazer em nada, Ele me leva para a rocha que é mais alta do que eu. E uma vez sobre esta rocha, tudo que nós construirmos ficará de pé, porque Jesus é a rocha da nossa salvação. O povo mais bonito do mundo está aqui dentro, irmãos. E não tem natura que resolve isso, não. Pode ficar com aquela cara parecendo uma boneca polonesa. Bota botox para lá, para cá, vai esticando aquele negócio, né? Ninguém quer mais ter ruga, ninguém quer mais envelhecer, ninguém quer mais ter cabelo branco. Fala de cabelo branco, misericórdia. Mas é muito bom a gente poder envelhecer na presença do Senhor.
com os nossos pés fincados nos átrios do Senhor. Quando você se olha no espelho, você vê que cada ruga que aparece aí é um sinal, um memorial de quão grandes coisas o Senhor tem feito na sua vida. E Deus é bom demais, é ou não é? E a sua bondade dura para sempre. Nenhuma condenação há para aquele que está em ti, Jesus, cujas vidas cobertas estão pelo sangue que desceu da cruz. Conhece? É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para aquele que está em ti, querido Senhor. Esse é o microfone da nona, viu, rapaz? Esse microfone faz milagre. Você recebe essa palavra nessa noite, que todo conselho e toda arma forjada contra você e a sua casa não vai prosperar, porque a boca do Senhor o disse, e assim a boca do Senhor decreta, e assim o Senhor vai fazer. Nenhum encantamento vale contra o povo de Deus, nenhuma palavra de maldição, nada que falarem contra nós vai prevalecer, porque nós estamos alicerçados sobre a rocha que é mais forte do que nós. Os Aitoféus estão por aí, mas Deus ainda confunde aqueles que se levantam contra nós. E todo conselho que não procede da boca de Deus não se cumpre na nossa vida e nem na nossa história. Pastor, eu já fui tão machucado. Gente que eu acreditava que nunca ia me ferir, me machucou. Libera perdão, porque o perdão faz muito melhor para você do que para aquele que foi perdoado. Não perdoar é a pior escolha que alguém pode tomar. Pastor, eu tenho motivos para estar magoado, para estar triste, para estar desanimado. Você pode ter motivo para tudo, você só não tem autorização para isso. A Bíblia diz, irmãos, que cansar não é pecado. 1 Samuel 30 conta que tinha uns valentes de Davi, de 600, 200 ficaram junto ao ribeiro de Besor, porque estavam tão cansados que falaram com Davi: nós não temos condições de passar daqui para lá. Mas Davi foi atrás dos amalequitas que haviam sequestrado a família dele e dos 600 valentes que estavam com ele. E a Bíblia diz, irmãos, que nada se perdeu, nada. E quando Davi volta, ele diz que aqueles que ficaram tomando conta das bagagens junto do ribeiro de Besor também tinham direito a usufruir dos despojos. Porque nós vivemos numa época de meritocracia. Eu tenho uma raiva disso que você nem imagina. O Douglas já me ajudou, estou vendo o Douglas ali. O Douglas me ajudou, eu também vou ajudar o Douglas. Quem muito me ajudou, eu muito vou ajudar. Quem pouco me ajudou, eu pouco ajudo. E quem nunca me ajudou, eu nunca ajudo. Você já imaginou se Deus pensasse a mesma coisa a nosso respeito? Nosso Deus é Deus que divide. Divide tudo que Ele tem de bom, irmãos. Dividiu até aquele que é a razão da nossa esperança. E eu quero terminar com Romanos 15, verso 4. Pastor, por que a gente volta nessas histórias todas na Bíblia? Porque existe um motivo para isso. Olha o que Paulo diz: essas coisas foram registradas há muito tempo. Para quê? Por que você lê a Bíblia? Para você aprender. Porque tudo que está escrito, tudo que foi registrado há muito tempo, tem o papel de nos ensinar. E as Escrituras nos dão 3 coisas importantes ali. Qual é a primeira? A raiz da palavra que é traduzida por paciência é a mesma que é perseverança. Então, paciência ou perseverança. O que mais? Ânimo. Para nós mantermos vivos o que no nosso coração?
E a sua esperança e a minha esperança morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Tem as chaves da morte e do inferno nas suas mãos. E o seu reinado não tem fim. Jesus é a nossa bendita esperança. Amém? Vamos ficar de pé um pouquinho? Ficou no louvor? Eu vou chamar essa equipe abençoada. Olha para quem está pertinho de você e diga assim: e por quê? Olha para quem está do seu lado e diga: e por quê? Somos filhos. Deus colocou em nossos corações o Espírito do seu Filho. Fala com fé. Deus colocou no seu coração o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. Paizinho, você não está desamparado nesse mundo. Eu não tenho ninguém por mim. Você tem o Criador do céu e da terra. Pastor, como é que vai ser a minha velhice? Do mesmo jeito que foi a sua juventude. Porque o Deus que te sustentou na juventude é o Deus que te sustenta quando os cabelos ficarem brancos. O que vai ser da gente em 2026? Tanto prognóstico ruim, não sei o seu, mas o meu vai ser extraordinário. Porque quem me sustenta é dono de toda a terra. E se não tiver nada, Ele tira dos lugares mais longínquos e coloca na minha mesa. Porque Ele é o Deus da provisão. Então, irmãos, o nosso 2026 vai ser extraordinário. Ah, mas o prognóstico não é bom. Eu não sigo o prognóstico da terra, eu sigo o prognóstico do céu. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu queria que você, como filho, que já recebeu no seu coração o Espírito do Filho de Deus, e quantas vezes você virou para a parede como Ezequias nos dias maus, e você chorou, e o Senhor ouviu a sua oração. Parede sempre fala de limite. Os limites da nona estão delimitados pelas paredes que estão aqui. Quando Ezequias olha para uma parede, nós estamos falando do limite da fé. Quantas vezes você já chorou virado para o canto da parede, hein, irmãos? Quantos casais já fizeram isso? Esposas que viraram para o canto, mesmo deitada ali do lado do marido e vice-versa, olharam para a parede, choraram e oraram. Mas o Senhor é aquele que ouve a nossa oração, mesmo quando nós viramos para a parede, porque só Ele é Deus. E vocês vão ajudar, junto com o Ministério de Louvor, nós vamos cantar Não Há Nenhuma Condenação para aqueles que estão em Cristo. Amém? Aleluia! Agora é com eles. Eu sou vinagrete, vou de acompanhante. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente às vezes ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando, sem força e vigor. Você lê o quê? A gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus.
Jesus, cujas vidas cobertas está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Você crê? Vamos declarar mais uma vez que nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus, nenhuma condenação há para quem está Senhor, em Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Querido Senhor, querido Senhor. Aplauda o Senhor. E Aitofel não tem o poder de te afastar do altar de Deus. Que Deus continue desfazendo os conselhos dos Aitoféus que vão se levantando no decorrer da vida, porque conosco está aquele que com ele a gente é capaz de saltar muralhas e que adestra os nossos braços para a guerra, que nos cinge de força e nos dá vitória sobre os nossos inimigos. Recebe essa palavra nessa noite? Deus é contigo. Continua a sua jornada, porque falta isso aqui para a gente trocar de endereço. E quando a trombeta tocar, nunca mais você vai experimentar nada que você conhece aqui, porque será uma nova dimensão e uma nova forma de viver diante do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.